Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Do Brasil e o mundo afora, vamos ao mercado da bola. É desse jeito, meio rimando, que a gente começa o vídeo de hoje, para tratar de negociações e transferências que estão circulando pelo mundo da bola. Sem nenhuma introdução muito grande para você, apenas pedindo claro para você deixar o like e se inscrever no canal como eu sempre peço. Vambora! O meia Felipe Coutinho, de 31 anos, é um dos nomes cobiçados nessa janela e deve movimentar o mercado da bola desses meses. Apesar de ter sido recentemente emprestado para o Al Duhail do Catar, o brasileiro pode mudar de equipe e acertar com o clube da América nas próximas semanas. Revelado nas divisões de base do Vasco, o atleta estreou como profissional em 2009, atuando em 12 oportunidades naquele ano. A saber, já em 2010, Coutinho passou a ser relacionado em mais oportunidades e fechou o ano com 31 partidas disputadas, 5 gols marcados e 2 assistências para seus colegas de equipe, o que rendeu o interesse de algumas equipes do futebol europeu, a exemplo da Inter de Milão, que desembolsou cerca de 4 milhões de euros para contar com o atleta brasileiro. Durante 3 temporadas em que esteve vinculado ao clube italiano, Coutinho acabou não tendo muitas oportunidades na Itália, somando apenas 50 partidas com 5 gols marcados, bem como serviu a equipe em uma oportunidade. Durante o período, o atleta também foi emprestado para o Espanyol da Espanha, por onde Coutinho esteve em 16 partidas com 5 gols marcados. Foi no Liverpool que ele conseguiu seu auge técnico, o fazendo ser muito cotado a uma das principais contratações de todo o planeta, se tornando à época o segundo jogador mais caro da história do esporte. O Little Couto foi fantástico e suas excelentes atuações fizeram ele ir para o Barcelona, magoando à época o técnico Klopp e fazendo muitas pessoas se empolgarem com sua ida à Catalunha. Mas a verdade é que Klopp parecia adivinhar o que viria, o presságio de que Coutinho nunca mais renderia a mesma coisa que outrora. Depois de surgir como uma grande promessa do futebol brasileiro e contar com a passagem sem muito brilho, chamando a atenção do Liverpool, foram 201 partidas disputadas, que renderam ao meio brasileiro uma posição de grande prestígio esse que acabou escapando. Pouco depois, Coutinho retornou ao futebol inglês, assinando por inicialmente um vínculo por empréstimo e em seguida, em definitivo, com o Aston Villa, que pagou 20 milhões de euros ao negócio. Nessa temporada, o meia brasileiro foi emprestado ao Al Duhail do Catar, mas tem chances reais de deixar o clube e acertar com um novo. Apesar do forte interesse do Vasco, o clube fornecedor do atleta são duas equipes da Major League Soccer, a MLS, primeira divisão dos Estados Unidos, que vem se aproximando de um acordo final. O Inter de Miami, que tem o atacante argentino Lionel Messi e o também atacante uruguaio Luisito Suárez, ambos ex-colegas de Felipe no Barcelona, enquanto por outro lado, o Los Angeles Galaxy, que tentam chegar a um acordo definitivo com o Coutinho. Apesar do que muito se diz, Felipe Coutinho tem uma idade razoável para poder desempenhar o alto futebol. Se olharmos bem em sua projeção, era de ser um craque estelar, aqueles craques para se moldurar. Em seu nível no Liverpool, ele chegou até mesmo a conseguir, pau a pau, ter o mesmo desempenho com o Neymar. Pois é, em um certo momento ele chegava a brigar de braçada para ser um dos jogadores mais importantes no contexto do futebol europeu, mas depois de sua passagem pelo Barcelona, aí realmente ele não rendeu. Com mais precisamente 31 anos, Coutinho sabe muito bem que se ele realmente rumar para a MLS, pode ser o presságio de já fim de carreira, se bem que nas Arábias já dá para se imaginar essas mesmas coisas. Sem visibilidade, Felipe Coutinho parece ser um jogador que vai deixar muito mais saudades pelo que foi no passado e não pelo que é no presente. Futebol ele tem, mas sabemos como se realocar no futebol é muito difícil. Fábio Mota, presidente do Vitória, confirmou nesta sexta-feira a contratação do meia Luan, ex-Grêmio e Corinthians, para a temporada de 2024. A confirmação aconteceu durante o evento de lançamento do Campeonato Baiano. Fechamos a contratação de Luan por um ano com contrato com cláusulas, que se ele conseguir cumprir direito de renovação pelo segundo ano e se o Vitória conseguir outros objetivos como ir para a Sul-Americana, ser campeão baiano da Copa do Nordeste, conseguiremos ainda mais coisas por ele. Além do Luan, o dirigente confirmou as chegadas do meia Daniel, que é cria das categorias de base da equipe, e do atacante Everaldo, que ficou livre no mercado após decidir com o América Mineiro, charado também Everaldo do Bahia. Na última temporada, Luan participou de 5 jogos com a camisa do Grêmio, mas não balançou nenhuma rede. Barcelona comunica a nova lesão muscular do atacante Rafinha, brasileiro de 27 anos, sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. O Barça fez isso nesta sexta-feira 12, divulgando o boletim médico do atleta. O atacante passou por exames que constataram essa lesão. O problema vai tirar o jogador da final da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid, no próximo domingo, 14. Em setembro do ano passado, o atacante também sofreu uma dura lesão no bíceps femoral da coxa, mas naquela ocasião, o músculo lesionado era da perna direita. Na época, Rafinha acabou cortado da seleção brasileira. Aos 27 anos, Rafinha chegou ao Barcelona na temporada 22-23, após ser destaque do Leeds e também da seleção brasileira. O atacante soma 70 jogos com a camisa da equipe catalã, 14 gols marcados e 18 assistências. Técnico do Real, Ancelotti fala sobre vaias a Toni Kroos. Nada pode afetar. O meia alemão foi muito vaiado na semifinal da Supercopa da Espanha e a previsão é de que na final será pior. O fã de futebol nunca pensou que veria Toni Kroos vaiado em massa dentro de um estádio. Pois bem, aconteceu. Na semifinal da Supercopa da Espanha, entre Atlético de Madrid e Real Madrid, que aconteceu na Arábia Saudita, o meia alemão recebeu
escutou muitas vaias vindas da arquibancada desde o anúncio da escalação até o fim da partida. De acordo com o presidente de honra de uma torcida organizada do Clube de Madrid em solo saudita, Carlos Baldó, a situação vai ser pior na final, que acontece no próximo domingo 14 contra o Barça. Na nossa torcida quase não teve vaias ao Tony, mas o resto do estádio é algo que não podemos controlar. Estou convencido de que na final será ainda pior, porque já há movimento nas redes sociais árabes para que se vai mais. Além disso, se Kroos marcar, a comemoração será muito pequena e é possível que as pessoas o vai. Tudo isso vem acontecendo porque no início da temporada, Kroos fez duras críticas aos jogadores que saíram do futebol europeu para jogar em times do Sauditão, além de falar que nunca jogaria na Arábia Saudita pela falta de direitos humanos, o que teria insultado a população do país. Olha, convenhamos que ele não errou quando ele falou que o nível da Arábia realmente é muito abaixo. E sobre os direitos humanos eu não preciso nem comentar, concordo. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito não. Voltando ao ponto, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, falou sobre a situação durante coletiva de imprensa da prévia do El Clássico. Acredito que o Tony notou as vaias, mas isso não o afetou e não o afetará, porque Kroos tem tal conhecimento desse mundo que nada pode afetá-lo. Eu não falei sobre isso com ele está motivado como todos para jogar. Kroos chegou a ironizar as vaias após o último jogo, quando fez uma publicação em seu Twitter que dizia: "Foi divertido hoje, torcida incrível." Aqui tem coragem. Cristiano Ronaldo, desde que começou, tem contrato de 2 anos e meio com o Al Nassr, time da Arábia Saudita, em que se tornou definitivamente o artilheiro do ano passado. O português completará 39 anos no dia 5 de fevereiro, já apresentado há muito tempo atrás como jogador do Al Nassr no Mirsal Park, estádio do clube em que ele vem se consagrando. O capitão de Portugal na última Copa do Mundo se tornou o jogador mais bem pago do futebol mundial depois de fechar um contrato de 75 milhões de dólares, isso por ano, após decidir o seu fim com o Manchester United. Após pedir para deixar o United durante a janela, afirmou que Ronaldo só concordou em jogar pelo Al Nassr com uma cláusula inserida em seu contrato que o permitiria sair para o Newcastle, cujos proprietários majoritários são o fundo de investimento da Arábia Saudita, aos quais Cristiano Ronaldo é parceiro. Na época, as fontes haviam sido desmentidas e muito se falava que isso não aconteceu, porém os rumores voltaram à tona, principalmente com o fato do Newcastle estar precisando de jogadores de alto nível para poder o quanto antes compensar o déficit financeiro, já que vem ficado muito aquém das expectativas, em que hoje mesmo que eu faço o vídeo acabou de perder para o Manchester City e está bem longe de figurar entre os principais colocados da Premier League, ficando praticamente na briga entre os 10 primeiros colocados, bem longe da quarta posição, da terceira, da segunda ou até mesmo da primeira. Cristiano Ronaldo, vale lembrar, vem jogado na Arábia e se adaptando, e fontes portuguesas ligadas a ele afirmam que, apesar de se sentir realmente em casa no universo saudita, ele quer um last dance no futebol europeu. Será que com o Newcastle seria ideal ele voltar à Premier League para quem sabe se vingar do Manchester United? Comenta aqui embaixo. Essa aqui é bem inusitada, mas você vai entender. O Amazonas, que há pouco tempo nem existia e simplesmente está agora disputando a Série B, tenta a contratação de Mamadou Sakho, isso para a Série A. E jogador do Liverpool e do PSG, Sakho entrou na mira do Amazonas para a temporada. E pode vir, hein? O clube do norte do Brasil pode fazer uma das contratações mais inusitadas da janela de transferências do futebol BR. O clube do norte do país demonstrou um interesse no francês Sakho. A informação é da jornalista Larissa Bailiero. Ainda não há informações a respeito de uma proposta oficial ao jogador, que passou os últimos 3 anos defendendo o Montpellier da França, mas a contratação seria a principal da equipe para sua primeira disputa da Série B do Brasileirão. Mamadou Sakho foi formado na base do Paris Saint-Germain e em 2014 foi vendido ao Liverpool, onde chegou a ter bons momentos como titular da equipe. Desde a sua saída dos Reds, passou por Crystal Palace e Montpellier. Podemos dizer que, em relação à projeção que o Sakho tinha, acabou não sendo um zagueiro de classe mundial, mas claro, para disputar uma Série B e com a projeção absurda de nome para atuar com a equipe do Amazonas, seria uma das contratações mais vistosas de todos os tempos da segunda divisão do futebol nacional e certamente tomaria os holofotes do futebol brasileiro. O zagueiro Beraldo já realizou seu primeiro jogo pelo Paris Saint-Germain, tá com a média de a cada um jogo um título. Brincadeira à parte é porque quando ele entrou, o Paris Saint-Germain, o PSG, foi campeão da Supercopa da França em jogo contra o Toulouse e na primeira entrevista falou sobre o motivo da escolha de ir para o PSG. A relação do clube também com o São Paulo tem muita história com Paris, não só o Lucas Moura, mas o Raí também foi ídolo lá. Acho que isso também pesou um pouquinho na minha decisão, por eles conhecerem o clube onde venho e saber dos jogadores que foram parar lá, disse o Beraldo, que antes de fechar com a equipe do Paris, também foi cobiçado pelo Zenit da Rússia e o Leicester da Inglaterra, mas acabou preferindo o clube francês por ser da primeira prateleira. Beraldo se destacou pelo São Paulo em 23, entre todos os feitos a equipe foi campeã inédita da Copa do Brasil. Ele chega à França com um contrato de 5 anos, ao todo foram 52 jogos e um gol marcado pelo tricolor. Atlético Goianiense anuncia atacante Wagner Love, o amor está no ar.
O jogador, que agora tem 39 anos, ex-Flamengo, Corinthians e Palmeiras, dentre outros tantos clubes, foi no Dragão na tarde dessa sexta-feira. O Love assinou com o Atlético Goianiense até o fim de 24. Ele estava por último no Sport, disputando a Série B, e marcou 23 gols em 59 jogos na atual temporada. Também contribuiu com 10 assistências no Leão. No Atlético Goianiense, Wagner Love receberá cuidados especiais com a parte física. O atacante deve ser preservado em alguns jogos para que possa estar sempre em alto nível durante a temporada. O contrato terá cláusulas com metas a serem atingidas pelo jogador. A carreira dele é considerável. Revelado pelo Palmeiras em 2003, Wagner Love tem extensa carreira. Entre 2004 e 2009, disputou 6 temporadas pelo CSKA da Rússia e acumulou convocações para a seleção. Emprestado pelo time russo, Love também voltou ao Palmeiras e jogou no Flamengo em 2012. O atacante veterano também atuou no Corinthians 2 vezes, voltando à Europa para jogar no Mônaco da França, além de defender clubes da Turquia, da Dinamarca e do Chipre. Em 22, o Love estava jogando no Sport, fez 7 gols em 17 jogos pela Série B. Para muitos, a passagem é decepcionante. Em 23, o atacante chegou a ser artilheiro da Série B, mas foi superado por Gustavo Coutinho, do Atlético Goianiense, e Ítalo do Sampaio Corrêa, terminando como o terceiro principal goleador com 11 gols. O Botafogo encaminhou a contratação do atacante Jefferson Savarino, do Real Salt Lake dos Estados Unidos. O venezuelano de 27 anos aceitou os valores oferecidos pelo clube e fará exames para assinar o seu contrato definitivo. A informação foi publicada inicialmente pelo The Athletic e confirmada pelo GE. O atacante ganhou destaque no Brasil, atuando pelo Atlético Mineiro em 2020 e 2021. No Galo, foi uma peça importante no título brasileiro, ou justamente no time mineiro, onde trabalhou com Alessandro Brito, atual head scout do Botafogo. A indicação da contratação partiu do executivo e foi aprovada por John Textor, proprietário da SAF, e Thiago Nunes, treinador da equipe. Savarino marcou 11 gols e deu 4 assistências em 34 partidas pelo Real Salt Lake, isso na última temporada da MLS. Pelo Atlético Mineiro, o venezuelano fez 21 gols e distribuiu 19 assistências em 99 partidas. Embora a maioria dos torcedores do Liverpool se recuse a ter muitas esperanças, e com razão, Kylian Mbappé continua muito ligado ao que seria uma mudança notável para Anfield. As notícias sobre o futuro de Mbappé voltaram às manchetes nos últimos dias, com o camisa 7 francês a admitir que ainda não decidiu onde jogará o seu futebol na próxima temporada. O jogador, que agora tem 25 anos, está sem contrato com o Paris Saint-Germain esse verão, mas ainda pode assinar um novo contrato com o campeão francês, embora houvesse a expectativa de que ele se transferisse para o Real Madrid ao se tornar um agente livre. No entanto, relatórios recentes sugeriram que o Liverpool continua na corrida pela contratação de Mbappé, alegando mesmo que os Reds são um candidato mais credível para contratar o vencedor da Copa do Mundo 2018 caso ele deixe Paris. Além disso, o jornalista de futebol francês Julien Laurent admitiu que o atacante do PSG gosta muito do Liverpool. Então, só para não nos torturarmos um pouco mais, vamos dar uma olhada no que Mbappé já disse sobre o Liverpool no passado? Os primeiros comentários que Mbappé fez publicamente sobre os Reds ocorreram em 2020, ano em que os Reds conquistaram seu primeiro título da Premier League. A equipe de Jürgen Klopp terminou a temporada 19-20 com 99 pontos, 18 acima do vice-campeão City, e jogou um futebol verdadeiramente sensacional, algo que não foi perdido por Mbappé. Essa temporada, o Liverpool tem sido uma máquina na Premier League. Eles fizeram com que a vitória parecesse fácil, mas a verdade é que nunca é. Desempenhos como os que temos tido não acontecem por acaso. Ser tão implacável como tem sido dependeria de muito trabalho árduo nos treinos e de ter um treinador muito bom. No mesmo ano, ele acrescentou: o que o Liverpool faz nesse momento é incrível. Eles são como uma máquina, encontram um ritmo e dizem jogamos de novo, jogamos de novo. Eles não perderam nenhum jogo. Quando você assiste, você pensa que tudo é fácil, mas isso não é. Os caras estão muito focados, jogam a cada 3 dias e vencem. Em 2022, Mbappé admitiu ter uma ligação familiar com os Reds, sendo os Reds o time preferido da sua mãe, Faisal Lamari. O atacante também afirmou que discutiu uma possível transferência com representantes de Anfield durante sua passagem pelo Mônaco. Não sei porquê, você terá que perguntar a ela. É um bom clube, nós os conhecemos há 5 anos. Quando eu estava em Mônaco, eu os conheci. É um grande clube. E o que Jürgen Klopp disse sobre a transferência de Kylian? Se você está começando a se empolgar ao ler sobre admiração, Klopp pode derramar água fria em qualquer link de transferência. Não se sabe se ele tá fazendo jogo duro, se ele tá tirando dele da reta, mas a real é que ele é bem pessimista quanto a isso. Nas palavras dele, comprar um jogador desse calibre é difícil. Não vejo nenhum clube nesse momento que possa comprar Kylian Mbappé ao PSG. Não vejo nenhum clube, é assim que vejo. Eu posso dizer que é um jogador muito bom, e eu considero, mas as condições financeiras não nos agradam em nada. Não gostaria de estragar a história agora, mas pelo que sei, não há nada a ver com isso. A questão é que alguns pontos fazem com que a gente realmente acredite que isso vai acontecer. O primeiro, claro, é o ponto de interseção entre Mbappé e a marca Nike. Afinal, ela patrocina a marca Liverpool e, querendo ou não, isso pode ajudar, já que Mbappé também é fornecido por ela. Eles poderiam custear parte do seu salário. Outro ponto também importante é que Mbappé e Real Madrid parece realmente a novela que está prestes a acabar da pior maneira. Kylian parece meio insuscetível a atuar pela equipe merengue e Florentino Pérez está claramente de saco cheio. Outro ponto também é que pode ser acirrada uma briga fatal entre Haaland e Kylian, simplesmente fazendo uma reedição, mesmo que diferenciada, do que foi Cristiano Ronaldo e Messi um dia. Imagine
Imagina só você acompanhar um jogo City vs Liverpool na Premier League e simplesmente se deparar com Kylian de um lado, Haaland do outro. Seria um estouro completo de audiência que a Premier League salivaria para ter. Mas eu quero saber de você sobre essa e outras transferências, a sua opinião. O que você achou disso tudo? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou o Zefut, obrigado por ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos vocês e eu te vejo sempre com vídeos mais atualizados sobre o mundo da bola. Até a próxima!